Isso. Aulas do dia 18 de março de 2022, sexto período de Letras, Literatura Portuguesa 1, último encontro da disciplina para avaliação. Com a palavra, os grupos que vão trabalhar hoje com o seminário da obra As Pupilas do Senhor Reitor. Fica à vontade, meninas. Boa noite a todos. Natália, vai dar certo aí? Boa noite, está abrindo. Vocês estão vendo? Sim. Nós estamos, Natália. Tá. Nosso grupo é composto... Tá dando eco? Tá sim, Natália. Tá dando eco. Deve ter 2 áudios abertos, né? Sim. Não, eu vou desligar esse aqui. Isso. Eu não tinha abrido meu áudio aqui no notebook. Peraí, só um minuto. Vou fazer de novo. Apareceu? Vai abrir. Aguarda um pouquinho que vai abrir. Tá. E agora? Aqui já apareceu. Ah, tá. Boa noite a todos. O nosso grupo é composto por mim e pela Priscila. Vamos falar sobre as pupilas do Senhor Reitor. As pupilas do Senhor Reitor, autores: Júlio Diniz, idioma português, país Portugal, gênero romance, capítulos 42, lançamento 1867 e páginas 276. Júlio Diniz, aspectos biográficos e estilísticos do autor. Segundo Saraiva, 1999, páginas 118 e 120, Júlio Diniz, pseudônimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, 1838-1871, faleceu em 1871 com apenas 39 anos, vítima de tuberculose, tal como sua mãe e seus 2 irmãos. Caracteriza-se por seu estilo de escrita sóbria, impessoal e sem ornatos. Pertencente à última fase do romantismo, suas obras possuem traços que transitam entre o romantismo e o realismo. Os seus enredos, sempre verossímeis, passeiam sempre entre os temas da vida no campo ou mercantilista do porto. Os personagens, por sua vez, são construídos por sentimentos e um leve toque de humor e caricatura. Além disso, conforme Carvalho, 2010, estes participam de intrigas em vários níveis que se emaranham entre si no decorrer da trama, mas que se resolvem com final feliz em seu desfecho. Suas principais obras são A Família Inglesa, 1868, As Pupilas do Senhor Reitor, 1867, entre tantas outras. Terceira fase do romantismo em Portugal. Já a terceira fase, de 1860 a 1870, é considerada pré-realista, pois marca a transição do romantismo para o realismo naturalismo português. Essa geração produz obras com temática social, portanto, possui uma perspectiva um pouco mais realista.
apesar de seu caráter sentimental. Dessa forma, ao realizar um romantismo social, ela se opõe aos ultrarromânticos e retoma a literatura ideológico-política da primeira fase. Os autores dessa geração são hugonianos, isto é, influenciados pelo escritor romântico francês Victor Hugo, 1802-1885. Características da terceira fase do romantismo: culto à sensibilidade e exaustão da natureza, em oposição à supervalorização do cientificismo, da cultura e da industrialização. Obras subjetivas, individualistas e egocêntricas. O eu tem papel central nas obras românticas, centradas no ponto de vista individual, nacionalismo e exaltação patriótica. Napoleão Bonaparte espalhava pela Europa os ideais liberais da Revolução Francesa. Contudo, os povos dominados pela empreitada napoleônica recusavam-se a viver sob julgo francês, ainda que moderno ou democrático. Idealização. O herói, o amor e a mulher aparecem frequentemente. Contexto histórico. A Revolução Liberal do Porto foi um levante militar que aconteceu em 1820 e foi apoiado pelas elites de Portugal. Aconteceu por conta da crise política e econômica que o país enfrentava com a transferência da corte para o Brasil. As cortes exigiam o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal. Características da obra. Tempo histórico. É o presente. Como convia a um autor pré-realista que preconizava a substituição do maravilhoso psicológico pelo romance de costumes e o presente, neste caso, é o início da segunda metade do século XIX. Tempo narrativo. Não se pode precisar a extensão, mas trata-se de alguns anos que vão da infância de Daniel, passam pelo tempo em que faz medicina no Porto, seu regresso e a introdução, em um tempo narrativo mais acelerado, das principais ações da trama, isto é, o período dos escândalos na aldeia até a descoberta do amor. Personagens principais. Senhor Reitor tornou-se tutor de duas jovens órfãs. Clara possuía um gênio com o qual se não davam as apreensões. Margarida, de caráter triste e sombrio. Daniel, amigo de infância de Margarida. Pedro, irmão de Daniel e se noiva de Clara. Dr. João Semana, médico octogenário de ideias limitadas e ultrapassadas. João da Esquina, comerciante boçal atento a intrigas e brigas locais. Velho mestre, velho filósofo que se instalará na vila para procurar paz na vida do campo e preparar-se para morrer. José das Dornas, lavrador abastado, mas humilde e humano. Por volta de 60 anos, homem alegre, encarnação do pensamento positivo no autor de sua situação no país. Essa foi a minha fala. Agora eu passo a fala para a Priscila. Um momentinho aqui, que eu estou pelo computador, pelo celular. Perdida. Assim, a diegese, segundo Aguiar e Silva. Então, a diegese é aquele tempo que não está, né, delimitado, mas o leitor ele consegue perceber através das ações, né, da trama. Por exemplo, o passar dos dias, meses, o desenrolar também da cena, ele começa, né, a demorar na cena. Então o leitor ele consegue perceber ritmo das estações, ritmo dos dias e das noites, dentre outros. A diegese na obra. Bom, o tratamento do tempo diegético preenche uma dessas reflexões, insistindo o autor na lentidão e no suceder das cenas e episódios, exigida pela análise dos caracteres, pela observação dos motivos condutores do seu comportamento e pela descrição do espaço em que se movem. Por exemplo, aqui eu peguei um trecho da página 14 do livro. A pequena que estivera por muito tempo inclinada sobre o livro, como a lutar com alguma dificuldade de leitura. Se procurava vencer por si, acabou por fazer um gesto de impaciência e, apontando com o dedo a palavra da dúvida, colocou a página diante dos olhos de Daniel.
Ou seja, aqui a gente não consegue perceber quanto tempo, né, durou, quanto tempo levou isso, né? Ele demora na cena. Essa opção deixa absolutamente claro o afastamento do romance que Júlio Diniz designa por romance de imaginação, em que a supremacia cabia ao enredo, velozmente encaminhado para o desfecho da ação através da sucessão rápida de peripécias e dos lances imprevistos, deixando, né, o leitor essa imaginação, o leitor ele presume, né, ele mesmo próprio se presume quanto tempo foi o desenrolar de cada cena, né, na sua mente, pois o leitor não fica explícito, mas a gente consegue entender através, né, da obra dele. Pode passar, por favor. Oi. Tem alguma coisa dando eco aí no seu som? Eu tô só pelo celular. Dá uma olhada se não está esbarrando em algum lugar. Pode ser. Se bem que agora parou. Olha, agora está fazendo de novo. Pode ouvir? Está fazendo barulho. Vou tirar o fone, então. Talvez. Vou ficar só segurando o celular mesmo, então. Sim. Dá para ouvir agora? Aham, tá ótimo. Então, o enredo. Um momentinho, ficou tudo preto aqui. Eu não estou enxergando nada, mas eu vou continuar, professora. Então, o enredo. Aí aqui eu coloquei do que se trata cada capítulo, né? As ideias principais. E eu vou, a partir delas, e contando a história para vocês. Bom, o capítulo 1 começa com o autor nos apresentando José das Dornas, que era um fazendeiro, dono de posses, né? E animais muito rico, né? E um senhor de meia idade, mas meia idade... naquela época, né, a mortalidade era a taxa de mortalidade era muito alta, né, porque as pessoas morriam de diversas doenças, como ocorreu até com o próprio autor. Então, assim, meia idade para a época. E ele está preocupado, né, pois ele tem 2 filhos. Ele é um viúvo, né, pai de 2 filhos, que é o Pedro e o Daniel. O Pedro é o seu filho mais velho, forte, e que já segue, né, os caminhos do pai, né, toma conta da fazenda. Mas ele está preocupado com o Daniel, porque o Daniel, segundo ele, puxou a mãe. Tem traços afeminados, raquítico, não quer saber de trabalhar no campo. Então, ele conversa com o reitor. O reitor é uma espécie de conselheiro lá na aldeia, né? Todas as pessoas que estão com dúvidas, com alguma dificuldade, eles procuram o reitor para conversar. Então, ele conversa com o reitor. O reitor fala para ele: não, o senhor está se preocupando à toa, o senhor é rico, dono de posse, coloque esse menino para estudar. Aí ele: boa ideia, eu vou colocar ele para estudar para ser padre. Nisso começa, no capítulo 2 já começam os estudos de Daniel. E eles, né, um aluno muito dedicado e aprendendo direitinho, tudo. E assim, até então, tudo normal. Mas no final do capítulo 2, o José das Dornas, que é o pai do Daniel, ele procura o reitor e fala para ele assim: olha, senhor reitor, eu estou muito feliz, né, que o Daniel ele está aprendendo, está estudando, ele está gostando muito, só que tem um porém. Ele está demorando muito nas aulas e eu tenho medo, né, porque ele é uma criança muito frágil. Eu tenho medo que isso possa atrapalhá-lo e ele possa ficar fraco das ideias e tal, preocupado da cabeça, assim que ele fala. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Está indo direitinho. Pode fazer eu não estou vendo aqui, professora. Então, e o reitor, ele pensa assim: nossa, mas como assim, né? Se eu estou liberando todos os dias assim. Mas aí ele não fala nada para o José das Dornas, não. Ele: não, tudo bem, eu vou liberar ele no horário, então vou liberar mais cedo. Tudo bem. Aí no dia seguinte, após os estudos de Daniel, o reitor resolve segui-lo, né? Por que ele está demorando tanto e tal? Fica se questionando e resolve segui-lo. Aí ele começa a seguir e tal, aí ele vê ele se encontrando com a Margarida e ela perguntando dele sobre os estudos, se ele pretende ser padre mesmo. Ele fala que não pretende ser padre. Aí ela fala assim: mas e o reitor? Aí ele falou assim: não, o reitor não tem nada a ver com isso, não.
é a minha vida, eu não quero ser padre e tal. E ele, né, todo galante com a Margarida. Por fim, ele dá um beijo na face de Margarida. Aí o reitor disse que ficou paralisado, né, ao ver a cena, mais paralisado que a mulher de Ló. A mulher de Ló virou estátua. Esse reitor, ele é ótimo, né? Aí o que acontece? Ele ficou paralisado, mas saiu e não falou nada. No outro dia, após a missa, ele chama, né, o José das Dornas para conversar. Aí ele conta para o José das Dornas, né, o que sucedeu. O José das Dornas, então, resolve mandar o Daniel para estudar lá no porto, dar fora. E o Daniel até então não queria, chorou muito, se reludou muito, mas não tinha outro jeito, né? O pai dele obrigou ele a estudar. E ele foi lá para fora. E a Margarida também, ela ficou muito triste, né? Pois perdeu, né, o seu amado e tal, ficou muito triste. Mas assim foi, os dias foram passando. Aí no capítulo 7, ele vai descrever, né, detalhadamente Pedro, porque até então o autor não tinha só falou, né, de relance que tinha o Pedro, que trabalhava no campo e tudo, mas não tinha descrevido o Pedro, né, de forma detalhada. Aí é que o autor fala, né, que ele é 5 anos mais velho que o irmão, que ele sempre trabalhou desde criança, né, sua infância sempre foi dura, foi trabalhosa, e que, né, que ele é muito trabalhador e pronto, descreve ele. Aí no capítulo 8, ele vai falar um pouco sobre as pupilas, Clara e Margarida. Aí ele conta que a Margarida, o pai da Margarida ficou viúvo, nisso ele se casa com Clara, ou se casa com a mãe da Clara, perdão. Se casa com a mãe da Clara. E a mãe da Clara começa a tratar a Margarida mal. Mas assim, aí o pai dela pega e morre também, o pai das meninas morre, né, porque elas são meias irmãs. Nisso, agora, já não tendo pai mais, né, para protegê-la, ela é a própria bruxa chamada Cinderela, né? Trata ela muito mal, ela tem que trabalhar, fazer serviços domésticos após o horário. E a Margarida, ela sofre muito, chora muito, ela é uma pessoa muito melancólica, muito triste, vive chorando, vive triste pelos cantos. E a Clara, ela fica do lado da irmã, mas também a criança, né, não pode fazer nada, ela sofre junto com a Margarida, mas ela não pode, né, entrar no meio a situação. Então, o que acontece? Aí a mãe da Clara, ela pega e morre. Não, aí ela fica doente, ela fica doente. Aí quem cuida dela? A Margarida. Aí ela pede perdão pra Margarida, diz que não devia ter feito isso com ela, que ela é como uma filha, né? Aquela ladainha da pessoa não se arrepende no meio de morte, né? E pede pra ela cuidar da Clara, né? Eu vou morrer, mas você cuida da minha filha pra mim. E a Margarida é uma pessoa muito boa, do coração muito nobre. Ela perdoa e, né, diz, não, pode deixar, vou cuidar sim, vou cuidar dela, e ela morre. E as meninas, elas ficam, né, sem alguém para tomar conta delas. Nisso, o reitor ele se oferece para cuidar delas. E reitor, por que pupilas, né? Eu falei assim, gente, por que pupilas? Pupilas porque elas são tipo discípulas do reitor, onde ele educa elas, ensina elas, né? Um conselheiro também delas, então... Aí ele passa a cuidar delas. Um momentinho. Bom, esse nome pupilas, desculpa assim falar, mas pupils, acho que é people, assim, é aluno. Aluno, né? Então eles são discípulos dele, né? Aí, o que acontece? Aí a Clara, ela conhece o Pedro e eles se apaixonam. E vai o reitor, né, conversar com o José das Dornas de novo, para ele sim aceitar o casamento. E o José das Dornas fica muito feliz, né, porque são duas famílias conhecidas. O reitor fica muito feliz, porque são duas famílias conhecidas, e eles começam preparativos do casamento deles. Bom, aí o José das Dornas, depois da conversa com o reitor, depois da conversa com o José das Dornas, ele vai embora fazer seus afazeres, né, cotidianos, visitar as pessoas, ele ajudava com esmola, com remédios. Nisso ele encontra uma casa de jogos, uns rapazes lá jogando e tudo. E ele repreende eles, né? Enquanto suas mulheres estão em casa, trabalhando, cuidando das crianças, vocês estão aí jogando. Aí ele repreende eles, mas no final ele faz eles darem dinheiro para a esmola também. E pega o dinheiro da esmola e vai ajudar outras pessoas também com o dinheiro. Fala assim, olha, eu não tenho mais dinheiro, eu preciso de esmola. E faz eles darem dinheiro para a esmola. No capítulo 13,
o autor nos apresenta o senhor Álvaro, também chamado de mestre. Esse é um senhor que ele está desenganado pela medicina, então ele decide ir para a aldeia para morrer lá. Né? Ele vai, vou ficar aqui até eu morrer e tal, muito. Aí a Margarida cuida dele, né, juntamente com a Clara. Aí ela pergunta como é que eles estão. Ah, estou muito ruim, estou perto de morrer, aquela ladainha. E com os preparativos do casamento do Daniel, do Pedro, o que acontece? Eles querem que o Daniel venha, né, para eles casarem, né? O pai deles quer que ele venha para casar. Nisso ele vai voltar para a aldeia, depois de 10 anos, tá? 10 anos. Então, quando o Daniel chega, né, a aldeia é um lugar pequeno, então é a atração do momento. Todo mundo vai conhecer, vai conversar com ele. Aí, só que aí tem o João Semana. Vamos ver se é o nome dele, João Semana mesmo, que é tanto João, José. Um momentinho. João Semana mesmo. Então ele fica enciumado, né? Pois ele é um médico também idoso, renomado lá da aldeia. Agora vem outro médico, né, para competir com ele. Quem que o povo vai querer? Um médico velho ou um médico jovem, né? Então ele fica enciumado e começa a questionar Daniel sobre a medicina, sobre doenças. E nisso o Pedro interrompe ele e fala assim, não, chega de conversa, eu quero que você conheça a minha noiva. Então eles decidem ir lá na casa da Clara, né, para conhecer a cunhada. Chegando lá, quem que aparece? Margarida, aí ele fala, oi, ele chama ela de Guida, né, oi Guida, tudo bem? Aí vim ver minha noiva, aqui é meu irmão Daniel. Só que o Daniel, ele nem se lembra mais de Margarida, ele nem lembra mais quem é. E ela ficou meio chateada, né, pela forma que ele tratou ela, né, tipo assim, esqueceu de tudo e tal, mas continua, né, a história. E aí passando assim, no próximo capítulo, aí ela fala, não, a Clara não tá aqui, ela tá lá na fonte, tem uma fonte lá perto, onde elas vão buscar água, né, o povo do vilarejo vai buscar água. Então eles vão lá, Daniel e o Pedro, atrás da Clara. E o Daniel, ele volta muito mudado, né? Aquele rapaz inocente, não, agora ele é um rapaz namorador, né? Galante. Então ele vê a Clara, ele já fica interessado, né? Na própria cunhada. Já fica interessado, achou ela bonita, já achou os olhos dela bonitos, então ele já fica interessado. Então eles vão lá, conversam, ele fica brincando, galanteios, né? Brincando, sim, nada demais perto do irmão dele, mas já fica brincando com ela e tal. E ela também, né, a princípio gostou dele. Bom, agora o que acontece depois disso? Bom, aí o Daniel, ele vai lá visitar o João Semana no outro dia para agradecer ele pela visita, né, o médico, o senhor médico. Nisso ele encontra a dona Joana. A dona Joana, ela é criada do médico e ela gostava muito do Daniel quando criança, né? Só que assim, ao mesmo tempo que ela vê ele, ela fica feliz, ela já fica preocupada também por causa do João Semana, com medo dele tomar o lugar dele. E enquanto ele está lá esperando o João Semana saiu para fazer uma visita, foi visitar um doente, então ficou só ele e ela conversando. Então ela pede para ele ir visitar. Aí chega uma carta lá da Margarida, falando que o velho mestre, né, o senhor Álvaro, está muito doente, que precisa que ele vá lá e que o doutor João Semana vá lá e veja ele. Mas aí ela pede para fazer uma promessa para ele ir lá ver. Aí, no caso, o Daniel que vai lá ver e também pede para ele ver o João da Esquina, que é um comerciante também, que também está doente. Então, ele vai ter que fazer 2 visitas. E ele, né, prontamente aceita. Nesse caminho, primeiro ele vai lá, né, acho que esse velho mestre, ele mora junto com a... Tá bom, vou falar mais devagar, professora, ou mais rápido. Mas assim, aí ele encontra com a Clara lá, né, pergunta sobre a Margarida e tal, e vê que ela... Só que aí, toda vez que ele encontra com a Clara, ele já fica com segundas intenções. Bom, Aí nisso o Daniel vai visitar o João da Esquina, né? E ele fala pra ele, olha, você tá precisando tomar arsênico. Ele, arsênico? É arsênico. Aí ele não quer tomar e tal, e a mulher dele... É uns 2 capítulos dela falando pra ele, toma arsênico.
E acaba que a filha desse João da Esquina, ela fica interessada por Daniel. Então, o que a mãe dela faz? Ela faz o Daniel voltar lá pra ver ele novamente. Aí o povo começa a falar da aldeia. E ela quer que o povo fale mesmo, sabe? Pra obrigar ele a casar. Aí ela vai lá Vou falar mais rápido. Aí ela vai lá onde o marido dela trabalha, comerciante, né? E fala pra ele, olha, o povo já tá falando sobre essa história aqui, então eu quero que você tome uma providência. Então ele vai lá conversar com o José das Dornas para ele casar com a Francisquinha, que é a filha dela. Mas ela não... o José das Dornas não concorda. Mas aí o reitor, como sempre, entra no meio, vai conversar com o Daniel. O Daniel fala assim, não, eu não vou casar. Para eu casar, eu tenho que amar a pessoa e tal, e não aceita casar. Bom, aí nisso, o que acontece? Tem uma esfolhada. Esfolhada é tipo uma colheita do milho. Aí depois dessa colheita, eles vão tirar a palha mesmo do milho. Aí o José das Dornas convida a Clara e a Margarida, mas a Margarida não vai, só vai a Clara. Aí essa esfolhada é o seguinte, essa esfolhada acontece no mês de setembro, agosto, setembro, e quem achar o milho vermelho tem que passar a roda, né, e dar abraço. Nisso, a Clara, né, encontra, o Daniel também encontra, eles começam a se abraçam e ela começa a sentir algo diferente, vê que realmente alguma coisa está acontecendo. E ele também sentiu que quando abraçou ela tremeu e tudo. Então ele pega e começa a falar umas coisas para ela, né, grita lá no meio da esfolhada, o povo todo, né, fica admirado do que está acontecendo e acabou a esfolhada, porque é tipo uma festa mesmo, né, aldeia, cidade pequena. Aí acabou toda a festa, o povo pega e vai embora. E ela vai embora também e eles acompanham ela. E a Margarida vendo a Clara, percebe que alguma coisa está errada, alguma coisa está diferente, porque passando isso, o Daniel todos os dias passava de frente à janela da Clara. Então ela chama ele para conversar, fala assim, Daniel, não acho certo o que está acontecendo, o povo está falando. Aí ele fala, mas e o povo? Não tô nem aí pro povo não, deixa o povo falar. Ela, não quero que você passe aqui mais, me promete que você nunca mais vai passar aqui na porta da minha janela. Aí ele aceita. A princípio ele aceita, só que aí ele fica procurando a Clara de novo, pra tentar conversar, explicar que não é nada disso, aquela ladainha. Aí ela pega e marca um encontro. Eles marcam um encontro perto da fonte lá, só que aí, quem que vê? O João Semana, ele vê um vulto, né, de uma mulher lá e ele não sabe se é a Clara ou a Margarida, mas ele viu, né? Aí ele vê lá e fica bem desconfiado. E eles inventam uma desculpa qualquer lá, que era para fazer uma surpresa para Pedro, mas ele não acredita muito, não. Passando isso, aí o reitor adverte a Clara, fala assim, Clara, você quase foi pega, então não faz isso não, pensa no seu marido, na sua reputação e tudo, e pede para a Margarida ficar vigiando ela. Aí na outra vez que a Clara vai na fonte, o Daniel aparece surpresa. E começa aquela mesma ladainha, que não é nada disso, né? Que gosta de você, mas não é. Aquela ladainha de homem, né? Fica odiando a mulher. Nisso, o Pedro aparece. E chega e pega o irmão dele, né? E quando ele vai atrás da Clara, ele que tá com espingarda, quer matar e tudo. Quando ele chega na casa, quem que vê? A Margarida. E a Margarida fala assim, não era a Clara que estava lá, era eu que estava lá. Era eu que estava, não era a Clara e tal. Aí ele, fica todo feliz, né? Porque já ia matar a mulher, o irmão. Nisso, o Daniel some, o reitor vai atrás dele, conversa com ele, fala assim, não, agora você tá salvo, não preocupa não. A Clara, a Margarida, ela assumiu o lugar a culpa pela Clara. E a Margarida começa a ficar falada lá na vila, todo mundo falando dela, aquela ladainha, idade pequena. Aí o Daniel vai ter com a Margarida, vai agradecer ela, muito obrigada, né? Porque eu ia perder meu irmão, mas você salvou e tal. E aí ele lembra daquela menina lá da infância. Aí ele volta todo o sentimento que ele tinha por ela, o amor. Então ele fala assim, agora eu quero me redimir com você. Vamos unir o nosso destino, vamos nos casar e tal. E a Margarida, por achar que ele estava pedindo isso só por gratidão, né, por ela ter feito isso, ela não aceita. E nisso o Daniel, ele sofre, né, porque ele ama ela e quer casar com ela. Aí o reitor conversa com o pai dele
E o reitor conversa com o pai dele, aí o pai dele vai lá na casa da Clara, vai o pai dele, o reitor, os irmãos, né, conversar com a Clara e com a Margarida e pedir pra Margarida aceitar. Aí de tanto né, porque ele tinha uma fama muito ruim, né, o Daniel, de galinha e tudo, então ninguém acreditava que ele realmente gostava da Margarida. Mas tanto ele pedir e falar que realmente amava ela, então ela pega e acaba aceitando e os quase se casam. Foi mais breve que eu podia. É uma história grande. Pode passar, por favor? Passou, Natália? Eu não tô vendo. Passou. Pode fazer direitinho. Curiosidades sobre a obra. Então, esse romance ele foi publicado em 1866, sob o formato de folhetins, né? Seus capítulos são bastante breves, né? O êxito desse romance ele traz três adaptações para o cinema. Até encontrei um filme completo, no cinema português, tem até no YouTube. E ele foi um sucesso, né? O livro foi um sucesso devido ao seu modo de escrita, né? Uma escrita bastante simples, bastante clara, uma linguagem bastante popular. Aqui embaixo eu peguei uma citação dele que eu gostei muito no livro. Em todas as separações, tem mais amargo quinhão de dor que amplifica que o que vai partir. Pode passar? Aí eu peguei aqui, né, o filme português, de 1935. Novela brasileira tem duas versões. Tem uma versão de 1970, tem até Hebe Camargo, né, como uma das protagonistas. Pode passar, Natália. E a novela brasileira, né, que passava no SBT em 1994. Você pode passar os filminhos se você quiser, Priscila. Tem tempo. Eu estava falando para você sobre o enredo. O enredo é que é falar de cada capítulo rapidamente. Não é para você ser rápida. É isso. Não precisa se preocupar com o horário. Tá tranquilo. Ah, entendi. Muito bem. E aqui, né, temos a referência do nosso trabalho, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado. Aquele, não é um filminho que você ia passar, um vídeo? Não consegui, professora, baixar do YouTube, eu tentei. Ah, tá, não você consegui. fez só a imagem, tá certo. Foi, eu tirei foto da imagem e coloquei. Então lá no YouTube, tanto o vídeo do filme, acho que até tem o filme completo também, quanto esse fragmento das novelas, né? De Portugal. Essas duas versões aí são brasileiras, né? Sim, sim. Isso. Tá certo, então a gente passa para o outro grupo, a palavra agora, e depois eu faço comentário dos dois juntos, tá bom? Então, com a palavra agora, o segundo grupo da noite, fica à vontade. Que boné é esse, meu Deus? Vai lá. Abro meu microfone. Vocês estão conseguindo ver, todo mundo? Sim. Então, ótimo. A segunda parte das pupilas do senhor reitor, de Júlio Diniz, o meu grupo é a Celiane Silva, eu e a Maria Eduarda. A Maria Eduarda vai iniciar a apresentação. Boa noite a todos. Então, vamos iniciar fazendo um resumo, né, contando de forma cronológica, começo, meio e fim. Então, vamos lá.
O romance As Pupilas do Senhor Reitor, ele inicia contando a história de José das Dornas, um lavrador muito alegre que se dedicava às suas plantações de lavouras, dia e noite. José era viúvo, ficando assim responsável por cuidar de seus 2 filhos, Pedro e Daniel. Pedro era o mais velho e se parecia bastante com o pai. Sua beleza era comparada ao exemplo escultural de beleza de Hércules. Pedro tinha bastante interesse em auxiliar seu pai no trabalho agrícola de suas terras. Já Daniel era totalmente ao contrário do pai e do irmão, puxando assim sua mãe. Sendo assim, o pobre menino não possuía nenhuma aptidão com a vida no campo. O coração de seu pai doía ao pensar que se colocasse seu filho para esse serviço braçal, seria a mesma coisa de sacrificá-lo. O senhor reitor José Antônio, que era amigo de José, deu-lhe a ideia de investir a carreira de Daniel nos estudos. Se colocou à disposição de ensiná-lo para então tornar um padre no futuro. No início, Daniel parecia bastante dedicado ao ensino do então reitor, porém, ao longo dos anos, o padre percebeu que Daniel estava chegando atrasado nas suas aulas, e então decidiu averiguar o que estava acontecendo com o menino. Então, após a sua última aula, o senhor reitor decidiu seguir o menino e espiar por onde ele andava. Se escondeu atrás de uma árvore e lá avistou Daniel, lendo o livro e cantarolando com uma moça. Ao se despedir da moça, Daniel disse que não queria se tornar padre, pois tinha esperança de se casar com Guida. Tanto Daniel como Margarida percebeu que o cachorro estava latindo muito, até que Daniel deu um silvo para o cachorro atacar, até que o cachorro foi em direção a José Antônio, que estava por lá escutando toda a conversa do garoto. E também percebeu que ele havia beijado a sua amada. Porém, Guida acalmou o cachorro para que ele não atacasse o senhor reitor. Depois de todo esse episódio, tanto Daniel como o padre voltou para casa. O padre decidiu que conversaria com o pai do menino sobre esse assunto no dia da missa. Então, ele viu José das Dornas lá na missa e disse que precisava conversar com ele. Acabado a missa, o padre foi de encontro com José, falando que seria necessário colocar Daniel para estudar medicina. E o pai, espantado, perguntou por quê. E então o reitor contou que o viu com uma garota falando que não queria ser padre, pois pensava em se casar com ela, e que o viu a beijando. O padre então deu o conselho de mandar o pobre menino para Porto, para se dedicar aos estudos de médico. Selado o acordo, Daniel parte da cidadezinha e deixa para trás a jovem Margarida, seu grande amor de infância, seu pai e seu irmão mais velho, Pedro, cuja trajetória voltava-se para a vida do campo e para a administração do sítio da família. Após a partida do seu amado, Margarida, órfã de pai e mãe, se sentia cada vez mais sozinha. Margarida morava com a sua madrasta e sua irmã, porém era muito maltratada, ficando sempre a cuidar dos afazeres de casa enquanto elas descansavam. Um belo dia, sua madrasta fica enferma entre a vida e a morte e decide pedir perdão a Guida por tudo que ela tinha feito a ela. Pediu para que Margarida cuidasse de sua irmã Clara. E aí, até então, sua madrasta falece e as 2 meninas ficam sob a tutela do pai. Com o passar dos anos, Daniel deixa sua personalidade e seus sonhos serem alterados pela vida em meio aos centros urbanos e sua paixão por Margarida fica esquecida. A menina, pelo contrário, ainda conserva o mesmo carinho em sua memória, mas não se deixa levar pelo desvaneio de um dia Daniel amá-la de novo e concentrar-se em trabalhar como professora e ajudar a irmã na administração da casa. Tudo funciona tranquilamente para as duas, até que Pedro, irmão mais velho de Daniel, apaixona-se por Clara e a pede em casamento. O noivado de ambos coincidem com a formatura de Daniel e seu retorno para morar na cidade.
Porém, quando ele chega, sua atenção volta-se infantilmente para Clara, o que tanto coloca sua relação com Pedro em perigo, quanto magoa Margarida profundamente. Daniel provoca alvoroço entre as jovens da aldeia, agitando inclusive o coração de Clara, sua futura cunhada. Clara, ela incentivava o interesse de Daniel por ela, e o caso começa a tornar outras proporções. Um dia, os dois surpreendidos por Pedro, diante da tragédia iminente, a Margarida assume o lugar da irmã para que não aconteça nada com ela, de não ficar mal falado pelos moradores da aldeia, e Daniel, admirado da coragem de Margarida, acaba por lembrar-se do namoro de infância, das recordações que levou consigo para o porto e volta a apaixonar-se por Margarida. Graças à atuação de Clara, de José das Dornas e do reitor, Margarida, a muito custo, acaba por aceitar o pedido de casamento de Daniel para a felicidade de todos. Bom, romance romântico. Ele é caracterizado por exagero sentimental, né? O amor ou a solidão, por exemplo, tem papel central para os autores românticos. Isso fica retratado na solidão de Daniel ao chegar na cidade pequena, sem ter o que fazer e apaixonado pela cunhada. O egocentrismo, né? Os autores dessa vertente tendem a tematizar em suas obras os conflitos inerentes ao sujeito, ou seja, essa literatura é voltada para o eu e não para o mundo. O conflito, isso fica evidente, né, no conflito, né, de Daniel e da Clara, por estarem sentindo um sentimento proibido. O pessimismo, as personagens dessa vertente, né, do romance romântico, são incompreendidas e seus sentimentos não costumam ser correspondidos. Por isso, há uma espécie de deslocamento entre o sujeito e o mundo, que passa a ser encarado como uma realidade degradada e frustrante. E isso fica evidente, né, quando a Margarida fica triste, né, pois ela achava que o Daniel não lembrava mais dela. Aí ela fica muito mais triste quando ela percebe uma certa inclinação sentimental de Daniel por Clara. Aí ela se mergulha, né, no sofrimento. A tendência a fugir da realidade, a personagem ou sujeito lírico anseia por fugir da realidade mediante a morte ou o sonho. A Margarida, ela fugia, né, dessa realidade ao lembrar de Daniel, nos momentos em que eles ficavam lá no campo, né, ela cantando, ele ensinando ela a ler, e outras vezes ela fugia da realidade solitária, que ela era órfã, né, e ela saía para o campo, buscar os animais no campo, e isso era uma fuga dela, da tristeza, isso depois, né, depois que o Daniel já tinha ido para a cidade. E tem o idealismo do amor e da mulher. A mulher e o amor têm grande importância nas obras ultrarromânticas. Em geral, o sentimento é irrealizado, e a mulher é descrita enquanto amada perfeita, inatingível. Em tais livros, é como se houvesse um abismo que impedisse a realização amorosa. É o que acontece com Daniel em relação a Clara, né? Era uma paixão distante de se realizar, pois ela era noiva do irmão. Por causa disso, ela era perfeita, idealizada, era um amor impossível de alcançar. Passando o slide. O romance no século XVIII, né? Segundo Aguiar e Silva, o romance era conceituado como obra frívola, cultivada apenas por espíritos inferiores e apreciado por leitores pouco exigentes em matéria de cultura.
O romance, nesse período, era destinado ao público feminino, ao qual oferece motivos de entretenimento e de evasão. Segundo Aguiar e Silva, as mulheres dessa época eram fascinadas por romances e desprezavam qualquer outro tipo de leitura de real valor. Isso fica evidente na nossa obra, quando fica evidente na nossa obra, né? Pois o nosso autor, durante toda a narrativa, ele invoca o substantivo feminino leitoras. Ele só quebra essa realidade quando ele se coloca na história, né? Traz a gente a leitora e ele, para a história, ele coloca assim, leitores, né? Mas fora antes, ele direciona só para as mulheres, leitoras. Durante o século XVIII, o romance transforma-se em pensante e, por vezes, despuladora, análise das paixões e dos sentimentos humanos, em sátira social, política ou escrita de intenções filosóficas. Ao mesmo tempo, o romance torna-se um dos veículos mais adequados da sensibilidade, da melancolia plangente ou desesperada do século XVIII, né? Pré-românica, né? Isso se encontra lá na teoria, na nossa teoria. Se o século XVI constituiu a época, XVII constituiu a época áurea da moderna tragédia, o século XIX constitui inegavelmente o período mais esplendoroso da história do romance. Ou seja, o público exigia que o público, né, passou a exigir que as narrativas se distanciassem daqueles modelos de cavalaria ficcional que fugia totalmente da realidade e que passassem a retratar a realidade do ser humano. Ora, o público não se identificara mais com o herói de cavalaria. O fabuloso deveria ficar no passado. O mundo estava mudado, né? Classificação tipológica do romance. Segundo Aguiar e Silva, o romance se constitui por meio do tema, das personagens, do espaço, sendo assim estabelece a seguinte classificação tipológica: romance de ação ou de acontecimento, romance de personagem e romance de espaço. O romance de ação é caracterizado por uma intriga concentrada e fortemente desenhada com o início, o meio e o fim. Romance de personagem se caracteriza por ter uma única personagem central e que o autor desenha e estuda demoradamente e a qual obedece o desenvolvimento do romance. Já o romance de espaço é quando o autor prioriza o meio histórico e dos ambientes sociais nos quais decorre a intriga. Aqui tem uma passagem da nossa obra, né, que ele está descrevendo. José das Dornas era um lavrador abastado, sadio e de uma tão feliz disposição de gênio que tudo levava a rir. Mas desse rir natural, sincero, despreocupado, que lhe fazia bem, e não do rir dos Demócritos de todos os tempos, rir céptico, forçado, desconsolador, que é 1000 vezes pior do que o chorar, né? Tem, silêncio, Antônio. Outra passagem que retrata muito bem o espaço da nossa, a classificação da nossa obra. Os rufos da velha era estímulo para a risada. Às vezes saltava ao meio do círculo uma criança com grandes bigodes, feito de barba de milho, e a ideia era logo apoiada e imitada por todas as outras. Com grande embaraço,
ao bom e pronto andamento da tarefa do serão. As mães ralhavam rindo, os pais faziam o mesmo. E disfarçadamente punham ao alcance dos pequenos novos instrumentos para idêntico delírio. Ou seja, ele está mostrando aqui, num sarau, onde toda a aldeia participa, né? E ele demonstra aqui que é um ambiente festivo, de alegria. Então, segundo Diniz, a vida no campo é feliz. Sendo assim, nosso romance é um romance de espaço. Embora o campo tivesse suas peripécias, o povo era alegre e ajudava uns aos outros. As moças cantavam, acontece com a Margarida, quando ela estava com o Daniel ainda na infância, ela cantava para o Daniel, e ela deixou de cantar, né, porque ele foi embora, ela ficou triste, mergulhou na tristeza, mas o autor retrata que outras pessoas na aldeia, outras moças gostavam de cantar, a Clara mesmo gostava de cantar. Quando o Daniel foi encontrar, assim, a primeira vez que o Daniel encontrou ela estava cantando, cantarolando. Pode passar. Então, ele retrata esse espaço alegre do campo, exaltando o campo. Agora, usando a teoria de Edgar Silva, ele descreve que existe 2 tipos de personagens. Existe o personagem desenhado, o personagem plano, que é definido linearmente apenas por traços para um elemento característico básico e acompanhando durante toda a obra. Tende frequentemente para a caricatura e apresenta muitas vezes uma natureza cômica ou humorística. Não altera o seu comportamento no decurso do romance e, por isso, nenhum ato ou reação de sua parte podem surpreender o leitor. Ele é um personagem tipo, ele tem um estereótipo. A personagem modelada ou redonda, ela tem multiplicidade de traços. Por sua complexidade, pode surpreender com suas reações o leitor. Estão me ouvindo? Personagem. As personagens de Júlio Diniz, na sua obra As Pupilas do Senhor Reitor, são autênticas, são cópia do natural, das pessoas que vivem no campo. O João Semana é o retrato fiel do cirurgião João José da Silveira, que no tempo da estada de Júlio Diniz, em Ovar, exercitou a profissão médica com grande sucesso naquela região. Então, era um conhecido lá do autor, né? As personagens constituem um elemento estrutural indispensável da narrativa romanesca. Sem personagem, ou pelo menos sem agente, não existe verdadeira narrativa, pois a função e o significado das ações ocorrente numa sintagmática dependem principalmente da atribuição ou da referência dessas ações a uma personagem ou um agente. Ou seja, as personagens cumprem um papel fundamental e primordial na confecção do enredo, da narrativa. Ou seja, sem personagem não existe ação, e assim vice-versa. Não tem, como ele coloca, sem personagem não existe história, não existe narração. E sem personagem, sem ação não existe personagem. Isso acontece, um exemplo disso é essa passagem aqui entre uma conversação entre o Daniel e a Margarida. Por que que não quer... E por que não quer ser padre, Danielzinho? Olha que pergunta. Não quero ser padre porque não quero, porque gosto de ti e porque, afinal de contas, hei de vir a casar contigo. Aí ela responde, ora, hei de sim, verás. E diante dessa fala, o padre e o pai decidiram mandá-lo estudar em Porto. O
padre estava lá moitado, né, ouvindo essa história. Aí ele foi e correu, reportou essa situação para o pai. Aí, a partir disso, o pai manda o Daniel para o porto. Aí passa-se 10 anos, aí ele volta esquecido da Margarida. Aí o enredo começa a partir disso, entendeu? A ação que faz com que os personagens faz com que aconteça a ação da narrativa. Ficou fora de ordem os slides, mas foi assim. Baseando-se na definição de personagem de Aguiar e Silva e com uma breve descrição dos personagens da obra de Júlio Diniz, que tipos de personagens são esses? Aí a gente quer a ajuda de vocês, quer que vocês participem, se vocês quiserem ler também, pode ler, que a gente vai mostrar a descrição de alguns dos personagens e a gente quer que vocês fale pra gente se é um personagem plano ou um personagem redondo. Que a gente classifique se é plano ou redondo. Exatamente. Tá. O Daniel. Mas primeiro eu vou falar para vocês que existem os personagens primários e os personagens secundários. Os personagens primários são aqueles personagens que a história é sobre eles, basicamente. Os secundários são aqueles que, sem eles, não existem outras ações. Então, quem que quer ler o Daniel? Ninguém? Ninguém se voluntaria? Qual é a pergunta? A pergunta é, que tipos de personagens são esses? Aí tem o Daniel, que aí Mas tem você a não leu descrição quem dele. é ele, ué. Você precisa ler para a gente entender. Vocês querem que eu leio? Precisa. Okay. O segundo filho de José das Dornas, franzino, volúvel e irresponsável, principalmente em relação às mulheres, em tudo diferente do irmão. Detesta o trabalho no campo, começa estudando latim e finalmente vai para a cidade do Porto, de onde volta muitos anos depois. Já médico, formado, é um estroína, que inquieta o sossego da aldeia, fazendo vibrarem os corações femininos e provocando a antipatia de quase toda a aldeia com sua mania de conquistador. Representa no romance o tema romântico do resgate através do amor. Tocado pelo amor, muda de vida, torna-se um homem sério. O Daniel, ele é um personagem redondo ou um personagem plano? O que vocês acham? Tá perguntando para a sala, gente. Pode responder. Fala que vale nota, Gabriel. Vale nota. Ninguém? Vocês precisam da definição de novo do personagem plano e redondo? Ele é redondo. Isso. Ele é um personagem redondo, ele tem vários traços na sua personalidade que é bem complexo. Aí a gente tem a Margarida, a Guida, a irmã mais velha de Clara, filha de um primeiro casamento, seu pai, viúvo, casa em segunda núpcias, mas não sobrevive muito tempo à primeira esposa. Ao perder o pai, Margarida recebe o tratamento cruel da madrasta, que serve de empregada, vive uma infância solitária de trabalhos duros, como pastora, passa os dias isolados no campo, e montes onde seu único consolo é o menino Daniel, a quem ama apaixonadamente. Nesse romance, é a Margarida que representa o papel da bondade a qualquer preço. Autodidata, torna-se a mestra dos meninos da aldeia. Ela é fada que só pensa na felicidade alheia, que se anula para que sua irmã seja feliz, mas que no fundo, escondidamente, sofre terrivelmente por frustrações amorosas. Essa personagem representa a dimensão realista do romance, que embora seja uma típica heroína romântica, capaz da bondade e do perdão, a amargura que sente em decorrência de uma infância solitária e infeliz, repleta de maus tratos e de pobreza, alia-se a instrução que a diferencia dos outros personagens.
e faz com que veja as contradições e injustiças sociais revitalizando o idealismo romântico da obra. A Margarida, a Guida, ela é um personagem redondo ou um personagem plana? O que vocês acham? Plana. Plana? Também acho que É, ela não muda no decorrer da obra, ela é a mesma. exatamente. Pra Priscila. mim, Assim, sério, gente, eu achei a Guida uma personagem, tipo, bem complexa, porque eu não faria aquilo pra minha irmã, sabe? Salvar ela. mas ela não era uma boa pessoa desde o início? Desde o início ela continua boa, é verdade. Ela é Né? plana. Vai até o final É. com o mesmo caráter, mesmo quando ela foi a gata Ela não borralheira muda. lá que vocês falaram, ela não mudou de comportamento, né? Ela só mudou a profissão, né? De pastora virou professora, só isso. Sim. E a Clara? Das duas pupilas, ela é a mais nova, única herdeira dos pais mortos, filha de um segundo casamento. Sua mãe era proprietária rural, era moça alegre, dada também a cantorias, um pouco leviana, mas regenerada por algumas das vicissitudes por que passa, como castigo por sua leviandade. Torna-se noiva de Pedro, com quem deverá casar brevemente, mas impressiona-se com Daniel, quando este regressa ao porto. Cede aos galanteios do moço, sem perceber as consequências de sua atitude, a qual nada possui de maliciosa. Sua leviandade não chega a comprometer-lhe o caráter, cuja nobreza percebe-se pela amizade que dedica a Guida, pela preocupação em reparar os males da infância. A Clara, ela é uma personagem redonda ou uma personagem plana, na opinião de vocês? Pra mim, ela é plana. Alguém mais? Concordo com a Priscila. Ela era leviana do início ao Aham. fim. Ela só não foi Sim. ruim, assim, não mudou de caráter porque ela gostava da Guida, mas ela era leviana, né? Ela era sem responsabilidade. Continuou. Se ela tivesse mudado de caráter, ela teria sido redonda, né? Sim. Se ela tivesse mudado de postura, de caráter, tivesse uma transformação na vida dela, sim. Agora o Daniel, você tem razão, é um personagem redondo mesmo, porque, assim, o lógico que poderia acontecer ali é ele crescer ali, ser talvez um pequeno proprietário de um pedacinho de terra ou um trabalhador rural que não tinha muita vocação para isso, mas o destino dele estava traçado para ser assim. O que mudou o destino dele? Ele não tinha essa vocação, mas isso não foi levado em conta. O que foi levado em conta foi o padre, o reitor, ver que ele estava gostando da Margarida, eles eram muito novos, ver que isso não ia dar em coisa boa, porque eles eram muito novos, e aí, não, manda esse menino para estudar. Então, isso mudou completamente o modo de vida dele. Mas ele ainda continuou sendo, lá ele coloca Stroiner, né? Sendo um Stroiner, irresponsável e conquistador, mas ele mudou de caráter, mudou a forma de olhar o mundo, quando ele realmente viu quem era a Margarida e se apaixonou por ela e virou outra gente, né? Então ele realmente teve duas transformações na vida. Isso é uma personagem que é mais complexa mesmo. O Pedro, ele é o filho mais velho de José das Dornas, em tudo semelhante ao pai. Robustez, disposição, ingênuo, mais alegre, dadas as cantorias, muito ligado à vida do campo. Apaixona-se por Clara, de quem fica noivo, jovem aldeão, cuja pureza, simplicidade e alegria pela vida exemplifica a visão romântica pela existência rural predominante na obra e reforçado pelo desfecho. A união entre os dois pares amorosos, Pedro e Clara, Daniel e Guida. O Pedro, ele é um personagem plano ou um personagem redondo? Na opinião de vocês. Plano. Plano. E José das Dornas? José das Dornas é lavrador abastado, mas humilde e humano, por volta de 60 anos, homem alegre, encarnação do pensamento positivo do autor, um viúvo forte e rijo, de formação moral tradicional, manda o filho para a cidade para estudar, não é propriamente o seu pensamento, mas ao fazê-lo torna-se o arquetipo dos agricultores de sua situação no país.
O José das Dornas, ele é um personagem plano ou um personagem redondo? Qual a opinião de vocês? Plana. Eu acho que o redondo é só o Pedro, né? Não sei. O Pedro não, você quer falar o Daniel. O Isso, Daniel. Daniel. É, Mas porque o Pedro e o pai no são... romance, no texto que a gente leu lá do Aguiar Silva, fala que no romance pode ter mais de um personagem redondo. O personagem principal não precisa ser um personagem, pode ter mais de um, sabe? Sim, é verdade, pode sim. Inclusive, num romance, todos até podem ser complicados, difíceis, Uhum. só que não é o caso desse romance mesmo, né? Tem Não, o Daniel nesse romance- que fugiu do padrão e os outros estão no padrão, que é Os o outros comportamento são bem do momento. estereótipos. É um Isso. estereótipo. O Padre Antônio, por exemplo, é outro. Sim, Que é tipo, é um personagem plano. O Padre Antônio é o senhor reitor, é o paroco local, uma espécie de anjo benfazejo, onipresente, incansável, providencial. Destaca-se entre os personagens por sua função de porta-voz do narrador, o que percebe por sua presença estratégica e definidora dos somos seguidores ao longo do romance, no qual interfere diretamente como um arquiteto da história. Com o Evangelho do Coração, ela não apenas representa a imagem do religioso autêntico, militante, cuja vida é dedicada aos outros, especialmente às pupilas, mas configura um personagem nuclear do romance, sendo porta-voz dos valores que Júlio Diniz quer transmitir às massas, utilizando um velho paroco de aldeia como exemplo vivo da força e da austeridade desses valores. O Padre Antônio, ele tem as suas partes de personagem plano e personagem meio redondo. Ele é meio, sei lá, pra mim ele é um meio, sabe? Meio a meio. Porque ele tá envolvido em tudo. Gabriel, o nome Não é é? pároco. Gabriel, você precisa de olhar os acentos e respeitar os acentos, Gabriel. Desculpa, Então, ele é um professor, eu pároco, sou tá terrible tranquilo. com acento. Realmente, o Padre Antônio tem uns comportamentos assim que não são muito comuns para um padre. Mas ele não Uhum. foge, assim, ele é de bom caráter, bonachão. É também uma personagem plana, só que com essas características de não ser um padre muito rígido, né? Sim, exatamente. Por isso que eu falei que ele parece um personagem plano e meio redondo. Tá certo. O João da Esquina, ele é um merceeiro que, com sua família, centraliza as fofocas locais, o plano de casar Francisco, sua desmiolada filha com Daniel, rico herdeiro, ao falhar, torna um inimigo irreconciliável das Dornas. Ele é um personagem, gente, tá fácil, é um personagem plano ou redondo? Nada? Pra mim ele é plano também. Sim, ele é plano. E outra, ele poderia ser também na história o antagonista, né? Porque nessa história não tem um antagonista. Ele poderia ser o antagonista da nossa história. Sim. De Teresa e Francisca, Dona Teresa e Francisca, respectivamente esposa e filha de João da Esquina. Ela, tipo, plana. João Semana, o único médico da aldeia até que Daniel regresse do posto. Conservador, nacionalista, fervoroso, contador de anedotas, picante sobre frades, encarna a solidariedade comunitária com sua medicina apostolado, a vida sem outro sentido que não seja a prática do bem e a preocupação com os problemas alheios, personagem secundário do romance. Ele é um personagem plano. Tem a Joana, a criada de João Semana, fiel e materna, fonte persuasiva de coração grande, sempre à disposição do médico, seu amor. Né? Ela é plana também. Aí aqui a gente tem o narrador. Essa eu acho que é a parte da seriana. Só um minuto. Uhum. Não, essa é a minha parte, pera. Não se essa primeira linha é da Luciana, a outra é minha. O narrador, ele tem função como voz e como agente da focalização do texto narrativo. A gente vai ver isso mais a fundo quando a gente for mostrar a voz e a focalização, que é o foco narrativo. A Siriane vai falar um pouco. O Aguiar Silva vai falar, né,
que o narrador não se identifica necessariamente como um autor textual, e muito menos com um autor empírico. Identificação esta típica de um biografismo ingênuo ou preconcebido, pois ele representa, enquanto instância autonomizada, que produz intertextualmente o discurso narrativo, numa construção, uma criatura fictícia do autor textual, constituindo este último, por sua vez, uma construção do autor empírico. O que eu entendi, ou seja, o narrador, ele traz suas experiências de mundo para dentro da diegese. Desta forma, ele imita a realidade. Eu acredito que ele é um imitador, né, que a gente estudou lá na introdução à literária, que ele é um imitador de terceiro grau, né, no caso. Pode passar. Aí aqui tem o narrador. O narrador, em As Pupilas do Senhor Reitor, ele conduz a leitura da obra descrevendo a interioridade dos personagens. Às vezes age apenas como um cronista, registrando os acontecimentos. Aqui, a gente não tem muito o que falar. É só, tipo, ele é um narrador de terceira pessoa, mas a gente tem que falar na ordem certa. Por quê? Porque, como a gente viu no outro slide, o narrador ele tem a função de voz e como a digitalização do texto narrativo. A voz seria, tipo, como a história é contada. Se é heterodiegético, homodiegético ou autodiegético. Aí, a nossa história, ela é heterodiegética, porque o narrador, ele é um narrador de terceira pessoa, só que ele não faz parte da história. Ele sabe de tudo que está acontecendo na história, ele nos conta tudo, e aí até esconde algumas partes, mas ele não faz parte da história. Aí a focalização o foco narrativo já é outra parte do narrador. Aí a Celiane vai falar do narratário. Deixa eu ver aqui. Em muitos textos existe um destinatário intratextual do discurso narrativo e, portanto, da história contada. É a instância a qual o narrador conta a história ou parte da história. Ou seja, o narratário é o leitor, né? Que meio que ele leva o leitor para dentro da narração. Aqui fica evidente uma parte da nossa leitura, da nossa obra. O leitor, ele invoca o leitor. O leitor, só minha filha, a mamãe está apresentando. O leitor concorda comigo, de certo, que será melhor deixar passar estes momentos de expansão e retirando-nos discretamente como hóspedes importunos, sempre nestas cenas de tanta alegria doméstica. Deixemos Daniel gozar-se à vontade dos braços da família e preparar-se para sofrer como puder os apertos de mãos oficiosos de amigos e conhecidos que não tardarão a vir cumprimentar o zelador de suas importantíssimas saúdes. Aí ele muda de ideia. Aí ele meio que a gente saiu daquela cena. Aí ele quando ele percebe que o padre tá aparecendo e o João Semana, ele, opa, vamos voltar. Entremos, pois, com estes que é a companhia que melhor nos convém. Entre os primeiros encontramos logo o leitor. Aí ele meio que convocou o leitor para dentro da história, parece que nós estávamos dentro da história, juntamente com ele, naquela cena, e ele pede para a gente sair, e ao mesmo tempo, na hora que ele percebe que figuras importantes que estavam para entrar, ele
chama a gente novamente para dentro da cena, para como se, não, o reitor é muito importante a gente presenciar a fala dele. Aí aqui, o nosso romance. O Aguiar Silva ele traz dois tipos de romance, tipo se um romance é fechado ou um romance aberto. O romance fechado ele caracteriza-se por possuir uma diegese claramente delimitada com princípio, meio e fim, apresentação metódica dos personagens e descrição do meio em que elas vivem e agem, narrando uma intriga desde o início até o seu epílogo. O romance aberto, o nosso romance é um romance fechado. O romance As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz, era um romance fechado. O romance aberto, ele não existe uma diegese com princípio, meio e fim, nem definidos. Os episódios sucedem-se, interpretam-se ou condicionam-se mutuamente, mas não fazem parte de uma ação única e englobante, contrariamente ao que ocorre no romance fechado. O autor não elucida os seus leitores acerca do destino definitivo das personagens, ou acerca do epílogo da diegese. Aqui, o nosso romance ele tem um fim e a gente sabe qual é o fim. Existe, tipo, os casais acabam junto, né? Acaba o Daniel junto com a Guida e a Clara junto com o Pedro. Depois daquele drama todo, eles acabam juntos. E a voz. A gente tem o narrador heterodiegético nesse texto. O narrador que não estando concretamente representado funde a sua função com o autor implícito, esse segundo eu do autor que se esconde na narração, que é o exemplo que a Celiane deu, que ela, tipo, ele nos traz dentro, ele nos leva para fora, ele está ali na narração, ele está movimentando a história, a diegese. A forma didática como o narrador conduz a leitura da obra, ora descrevendo a interioridade de um personagem, ora se colocando como um mero cronista que vê registros dos acontecimentos, caracteriza-o como alguém que narra para um tipo específico de leitor, o leitor de jornal, que lê o romance de maneira descontínua, cuja atenção deve ser alimentada constantemente. Porque antes As Pupilas do Senhor Reitor virar um livro, ela era publicada nos jornais. Por isso que ele escreve dessa forma. E o foco narrativo, o foco narrativo organiza-se na obra através de um narrador em terceira pessoa, com uma visão onisciente, que conhece todos os personagens do seu mundo interior e exterior, sabendo sobre as suas ações e motivações dos personagens. Tipo, era para trazer um exemplo, depois eu posso pegar do livro. Mas eu não vou fazer isso não. Agora, a Maria Eduarda vai explicar essa parte. Então, o tempo e o espaço. O tempo histórico da obra As Pupilas do Senhor Reitor é o início da segunda metade do século XIX. Toda a ação transcorre em uma aldeia típica de Portugal. Os personagens, seus costumes, suas festas e seus valores. Já o espaço, ele trata da entrada para o tratamento de saúde em Oval, interior de Portugal, são as memórias que o autor utiliza na composição de seu romance. Os costumes rurais portugueses, incluindo aí as maledicências, as beatas de verniz, mas também os valores positivos do agricultor próspero, cuja moral do trabalho Júlio Diniz dá como modelo social. Então, fica bastante claro essa questão do tempo e do espaço na obra, porque ao longo dela dá para a gente perceber que a ação se passa dentro das lavouras de José das Dornas, que ele é bem falado na sua vizinhança devido às suas plantações de milho. Fim. Pode passar para as referências, Gabriel. Aqui estão as nossas referências. A gente usou um site da internet que fala o nome do site é As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz, que fala um monte sobre o livro.
a gente usou a teoria da literatura e eu acho que vocês perceberam que não tinha o ano quando a gente citou As Pupilas do Senhor Reitor, o livro, porque a gente usou um e-book e o e-book que a gente usou não tinha uma data. Então a gente não colocou o ano, só tinha o nome do autor e a página. É isso. Tá certo, ótimo. Agora vamos falar dos dois grupos, né? Da apresentação dos dois. Ótimo. Priscila, você entendeu mal. Não tinha falado para você correr, Priscila. Eu só disse para você que no enredo bastava falar o título do capítulo e resumidamente o que estava lá dentro. Porque talvez depois interferisse no resumo do outro grupo, mas não interferiu. Eles tinham organizado um resumo, deve ser pesquisado, que não interferiu. Então, tá tranquilo. E a apresentação foi muito boa. E vocês me indicaram que vocês pesquisaram. Eu não sei se vocês leram a obra, mas se não ler, vocês disfarçaram até bem. Estou falando para os dois grupos agora, tá? Foi legal. Professora, eu li em 3 dias. Eu também li. Eu trabalho pra... Eu ouvi, eu nem li, não. Eu ouvi ele. Levou 11 horas para ouvir o audiobook dele, professora. Que triste, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá, mas gostaram da história? Sim. Eu achei assim, um pouco... Tipo, você já sabia que meio que ia acontecer, sabe? Sei. É tipo um romance... É muito... Bem Eu queria fazer 2 considerações, professora, que eu me apavorei aquela hora. Então, mais da metade do livro, o livro é focado em Daniel, né? A gente acredita, o autor faz os leitores acreditarem que o protagonista da história é o Daniel, né? Aí da metade pra lá, a gente vê que, né, que na verdade não é a Margarida. E o reitor também, ele é um personagem que ele tá em todos, né, os acontecimentos importantes. Ele tá, né, agindo ou indiretamente ou diretamente, influenciando. Então, para mim, ao meu ver, o reitor é o personagem, né, o crucial na história. É possível mesmo, tá vendo? Você fez 2 interpretações muito boas aí. A gente pode pensar no Daniel como um personagem muito importante, a Margarida também, porque apesar da Clara e o Pedro, é Clara, né? A Clara e o Pedro, o enredo assim nos leva a ver que a Margarida e o Daniel tem mais importância ali, especialmente quando a gente chega lá pro final, que aquele casal que está lá, no final era o mesmo casal do início, né? Eram os 2 novinhos lá. Acontece isso também lá no livro do Joaquim Manuel de Macedo, o livro brasileiro lá, A Moreninha. É um juramento que os meninos fizeram na infância, o Augusto, mas a Moreninha, ele só vai fazer sentido no final da obra, quando justamente eles descobrem, um e o outro descobrem, já apaixonados um pelo outro, mas com aquela reticência de não se envolver, porque eles tinham um juramento de criança e um tinha ganhado um camafeu, a outra tinha ganhado ele tinha ganhado um alfinete e ela um camafeu, que serviu de símbolo para o juramento deles. E aí eles estavam assim apaixonados, depois de muitos anos, né, adulto lá, cada um foi para um lado, estavam apaixonados um pelo outro, mas eles não tinham coragem de trair o juramento. Até que ela resolve falar para ele que ela não pode ficar com ele, porque ela tinha jurado para uma pessoa, né? E aí ele apresenta para ela o alfinete e ela o camafeu, e pronto. É a mesma coisa, mais ou menos, que acontece com o Daniel, mas a Margarida. Se bem que a Margarida não se esqueceu, quem esqueceu foi o Daniel, né? Porque foi ele que saiu também. Professora, sim? Só te interrompendo aqui, eu e a Natália queríamos passar o vídeo da chamada da novela. Pode passar? Pode sim, vai colocando aí que eu vou falando aqui, e aí a hora que começar eu paro de falar, tá? Então, Tá bom. do primeiro grupo, vocês fizeram a organização das personagens, e os 2 grupos não falaram especificamente sobre a cronotopia, se bem que vocês explicaram. Mas o que é a cronotopia dessa obra? E eu falo até que ela coincide, a cronotopia da história com a cronotopia da escrita.
Mesmo porque, acho que foi até o Gabriel que citou mais pro final ali, que o foi a Celiane, aliás, que leu, que o médico, como que é o nome do médico? Esqueci aí. Aquele mais velho, não o Daniel. Esse José. médico que atendia o reitor, atendia todo mundo lá João Santana. Até- João Santana. atendia do vilarejo lá, ele era inspirado num amigo do Júlio Diniz, né? Então, a cronotopia da obra, da história da obra e do tempo do autor é a mesma, coincide. Então, foi escrito no período romântico, retratando o mesmo período. Pode abrir. Se Nossa, você e eu que coloquei essa parte na parte da Celiane. Então, só esqueceu de foi falar que essa é a cronotopia, né? Que o Aguiar e Silva fala. Mas vocês fizeram. Deu certo? Não, meninos? Mas pode ir tentando aí, pode fazer que dá tempo. Depois, quando vocês falam o que significa as pupilas, foi a Priscila que falou, pupila, o que é pupila, a palavra? Significa o quê? Solta lá. O que são pupilas? Eu acho que é a parte dos olhos. Exatamente. É o grão do olho, a parte redonda aqui que enxerga, a gente também chama de menina dos olhos, né? É por isso que chama as pupilas do senhor reitor. As duas são as meninas dos olhos do reitor. Por quê? Porque elas eram órfãs e elas ficaram sob a guarda, vamos dizer assim, né? Do reitor. Isso. Vamos ver se vocês conseguem aí. Luciana Braga. É Clara. Tá mostrando só o áudio pra mim? Tá faltando a imagem, mas o vídeo tá indo. Agora acho que vai. Eu esqueço de ligar o áudio. Socorro. Peraí. Vai dar certo, vai lá. Bom, já falamos o que significa as pupilas. Vocês também falaram sobre como que estava, o que era o romance do século XVII. A única coisa, Celiane, que você... É Clara. Débora Bloch. Margarida. Duas irmãs apaixonadas pelo virtual. Natália, não tá mostrando. Tem como tu entrar no YouTube e mostrar diretamente do YouTube? Sim. Isso. Peraí. Me manda o link aqui, por favor. Compartilha a janelinha lá que você consegue. Quando você falou, Celiane, do romance no século XVIII, aí fala assim, do século XVII ao XIX, tudo certinho lá do Aguiar e Silva, você foi colocando direitinho. Você só se esqueceu de falar da transição, né? Que esse romance, na verdade, ele é um romance dessa transição, do romance romântico já para o romance realista. Por isso que os personagens são personagens da realidade cotidiana do Júlio Diniz. Não fala mais de heróis e príncipes, e nem fala de tanto idealismo, mas todos os aspectos que você puxou lá do romantismo e comparou com o que está na obra, tá certinho, é isso mesmo. Ficou bem organizadinho. Aí só faltou de colocar isso, que esse romance, embora ele tenha vários aspectos do romance romântico e até ultra romântico, mas assim, a escolha das personagens, sendo de pessoas da classe popular, volta-se para o romance social, que já é transição para o realismo, né? Natália, está faltando a imagem. Professor, eu acho que a gente, da próxima vez, senão que não vai ter a próxima vez, porque eu não quero que essa matéria se for, pelo amor de Deus. Vai ter, mas é no outro período. Pode falar. Para colocar no... Como chama aquele negócio do roteiro?
para colocar um pouco da escola, porque eu achei que se a gente tivesse conectado a escola literária, eu acho que não tinha sentido de falar dessa parte. Tava lá no roteiro, você viu. Eu não vi, não. Eu acho que eu peguei o roteiro errado. E era justamente no de você. Não, é no primeiro grupo. Aqui, olha. Vou ler para você. Fazer a análise literária com as características indicadas pelo período literário a que a obra pertence, a cronotopia, que é o tempo histórico em que a obra foi escrita, e o tempo histórico em que o enredo retrata, com as relações que se estabelecem entre a obra e o movimento literário. Explicar o que estava acontecendo na sociedade na época em que o livro foi escrito. Falar sobre o romantismo em Portugal, terceira fase. Então, precisa ter sim, é lógico, porque isso faz a ligação com a análise teórica que vem em seguida, que foi a que vocês fizeram, certo? Ah, é verdade, está no primeiro grupo. Né? Então, essa ligação é super necessária. É importante, e mesmo quando vocês tiverem uma análise, é claro que nós teremos isso ao longo do tempo, se é comigo ou com outra professora, mas quando trabalho com literatura, tem que estar ligado ao seu tempo, lugar. Então, em qualquer tempo que vocês forem fazer, a primeira coisa que se pensa é de onde saiu essa obra, de quando saiu essa obra e o que era o tempo literário dela, certo? Precisa sim, é claro. E você se lembrou bem. Bom, sobre a cronotopia nós falamos, então, beleza. E aí, quando eu pensei assim, não, é capaz que eles então, porque tinha falado, você falou mais no início, Gabriel, sobre o tempo e o espaço, eu pensei, não vai falar não, aí vem a Maria Eduarda e fala direitinho, isso mesmo. A voz narrativa, o tempo, o espaço em que aconteceu, é desse jeito, o trabalho seguiu a sequência direitinho, aí, assim, faltaram essas coisas que a gente falou, mas a gente faz roteiro para olhar o roteiro mesmo, precisa de estar olhando justamente para não se esquecer, mas eu considero o trabalho como muito bom, tá? E tem alguma observação que vocês queiram fazer antes? Alguém da sala quer falar alguma coisa antes que a gente encerre aqui? Essa parte, né? Só elogiar, o grupo apresentou muito bem e eu ainda não li, confesso que é uma das obras que eu ainda não li, mas a apresentação deles me deu mais vontade de ler. Fernanda, mas é o que o Gabriel falou. Você já vai ler sabendo que você não vai gostar, porque você é do tipo que não gosta desse. Ele é totalmente água com açúcar, mas ele é um romance bem escrito, por quê? É porque ele também foi escrito nos mesmos moldes daquele romance da aula anterior, né? O Amor de Perdição, em fascículos, que eram buscados no jornal pelas meninas, principalmente pelas mulheres, e lidos durante a semana. Então, toda semana saiu um fascículo, depois foi publicado de forma geral. Então, é uma história simples, mas ela é uma história gostosa de ler, porque ela tem um movimento ali, né? Tem esse cunho social, vai mostrar os conflitos entre a sociedade ali rural, a família implicante que o Gabriel colocou, que pode ser o antagonista, e é mesmo, porque é o invejoso que queria casar a filha com o Daniel, porque era o melhor partido da cidade depois que ele voltou médico. E é claro que ele não quis, ele não deu moral para a menina e o homem ficou de mal com ele e começou a falar mal dele, né? É isso mesmo. Então, gira em torno dessa história de duas famílias, uma reitoria da escola, né? Do colégio lá de internato, de padres, e o reitor, que é como se fosse uma espécie de prefeito daquela aldeia ali. Tudo girava em torno dos conselhos dele, da fala dele, da orientação dele. E aí acontecem essas peripécias com os casais, e depois termina num romance fechado, tudo termina bem. Sim, Priscila, pode tentar apresentar. Isso. Tá faltando o som. A Natália mostrou, o áudio mostrou a imagem.
Tem que descer um. Você precisa descer um pouco. Ele subiu aí e tá atrapalhando. Vai na reguinha do lado aqui, desce. Isso. Esse romance pra mim teria sido muito melhor se essa mulher tivesse, a irmã dela, tivesse traído ela, sabe? Tivesse. Nossa, ia ser fogo, sabe? Não, mas aí não é romance romântico, menino. Essa é uma versão da novela brasileira, né? É a segunda versão da novela brasileira. É o Juca de Oliveira, que é o reitor. Essa menina aqui que eu esqueci o nome é branca, eu sempre esqueço o nome dela, é a outra. E a Margarida é essa aqui que passou agora. Ela é mais clarinha, a Margarida. A mais morena é A mais morena é a Clara. Clara. A Clara é a mais morena. A Clara é morena, pensa bem. Ironia, né? Sim. Luna, você não fez xixi lá dentro, não, né? Priscila subiu de novo. Esse negócio tá complicado. Tá, mas é isso. Deixa eu ver. Tá. Celiane, sobre o narratário. Exatamente, Celiane. Você trouxe muito bem direitinho lá. Mostrando a voz narrativa do narrador e ele conversando com a gente, chamando a gente para dentro da obra ou dispensando a gente quando não é para ver, né? Então é isso. O narrador é quem apresenta a história, o narratário é aquele ouvinte, mas o ouvinte participante, que no caso aqui o narrador nos faz participar, ele nos chama para dentro da obra, né? Então faz o papel de narratário. Dá pra ouvir agora, né? Mais ou menos, Priscila. Não, mulher, esquece esse vídeo, pelo amor de Deus. A outra menina é a Débora Bloch. Priscila, deixa o link aqui no chat, que aí o pessoal pega e vê, porque tá difícil de passar aí, mas tá pesando, eu acho. Fernanda, eu acho que vai gostar por causa dessa temática rural mesmo. Acho que Não deu certo mesmo não, professora. Mas depois eles veem, você pode deixar o link ali, que os colegas veem. Mas valeu a tentativa, tá legal. Bom, pessoal, então agora eu vou fechar a gravação e pra gente só também fechar a